Olá, olá, aqui é o Nilo Guimarães e antes de começarmos gostaria de dar uma dica para você. Essa dica servirá para duas coisas. Primeiro, aumentar a velocidade de aprendizado com vídeos e áudios, em 100%. E segundo, provar para você que nosso cérebro tem capacidades fantásticas que desconhecemos. Essa dica chegou para mim através de um vídeo do Érico Rocha, onde ele afirma que muitas das pessoas de sucesso assistem vídeos com velocidade duplicada. Isto mesmo, 2 vezes mais rápido. E é desta forma produtiva que gostaria que você assistisse meus vídeos. Talvez você note um pouco de dificuldade no primeiro ou segundo minuto, mas logo a seguir seu cérebro se adaptará com a situação e você absorverá 100% do conteúdo na metade do tempo. O Érico Rocha é, juntamente com o Conrado Adolfo, a dupla de maiores empreendedores digitais do Brasil. Vale a pena consultar os materiais gratuitos que eles têm na internet. Outro cara bom para seguir é o Flávio Augusto, bilionário fundador da WiseUp e canal Geração de Valor. Também gostaria de dizer para você que fazer este vídeo sobre o best-seller Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes foi um enorme prazer e também a oportunidade de aprofundar meus conhecimentos sobre o Dr. Stephen Covey e sobre as ideias que defendeu nesta obra. Acho importante compartilhar com você um pouco da pessoa por trás do livro para provar que o Mr. Covey vivia segundo seus ensinamentos, ou seja, ele não era um teórico sobre como podemos viver de forma eficaz e feliz. Ele era, acima de tudo, um prático que, assim me parece, chegou às suas conclusões experimentando muito mais do que refletindo sobre as suas ideias. Para provar isto, convido você a imaginar o último dia do Sr. Covey. Ele morreu aos 79 anos em 2012. Não sei o que você imaginou, mas eu pensei que ele estava aposentado e inativo e foi acometido por uma doença nesta idade avançada. Pois é, nada poderia ser um erro maior, pois na verdade o Sr. Covey faleceu de um acidente de bicicleta. Estava descendo em velocidade excessiva uma colina e perdeu o controle da bicicleta, e o choque foi tão grande, mas tão grande, que o capacete se soltou e ele bateu fortemente a cabeça, além de quebrar algumas costelas. Radical, não é? Beirando os 80 anos, era um esportista ávido por ciclismo, e ainda assim lecionava na universidade. Que pessoa fantástica, não? Mesmo sendo milionário, seu senso de contribuição e de viver no quadrante 2, adiante eu explicarei o que é o quadrante 2, fazia dele uma pessoa ativa e, sem dúvida, altamente eficaz. Mr. Covey recebeu vários prêmios em sua vida e foi conselheiro de vários líderes, como, por exemplo, o presidente Bill Clinton dos Estados Unidos e os presidentes do México e Coreia do Sul, entre outros. Sem sombra de dúvida que algumas sementinhas plantadas na Coreia do Sul e México floresceram, pois essas economias vêm crescendo em passos mais largos que nosso querido Brasil. Se você ler os 7 Hábitos de Covey, verá que ele usou a pesquisa bibliográfica de sua tese de doutorado para criar os fundamentos do livro. A pesquisa foi feita em meados dos anos 70 e o livro foi lançado em 1989. A pesquisa contemplou 200 anos de literatura sobre o sucesso, e ele percebeu que após a Primeira Guerra Mundial o foco estava no que ele chamou de ética da personalidade, ou seja, um foco na aparência aos olhos dos outros. E você estaria bem se fosse elogiado pelas pessoas. Da mesma forma, Covey percebeu que os 50 anos anteriores à Primeira Guerra falavam de forma bem mais densa, bem mais robusta, sobre o que ele chamou de ética do caráter. E você estaria bem, independente da opinião dos outros, desde que seguisse o que ele chamou de princípios imutáveis da vida ou da natureza. Entre eles, a honestidade, integridade, humildade, coragem, justiça, paciência, simplicidade e a regra de ouro, fazer aos outros o que desejamos que nos façam. Os 7 hábitos, portanto, foi criado sob a ótica da lei da colheita, na convicção de que não existem atalhos para o sucesso e felicidade permanentes. A ética do caráter se propõe a eliminar a dor que as pessoas têm quando não a praticam. Veja 2 exemplos do livro. Defini e atingi meus objetivos profissionais e desfruto de um tremendo sucesso em minha carreira. Mas isso me custou a vida pessoal e familiar.
Parece que eu não conheço mais minha mulher e meus filhos. Nem mesmo sei se ainda conheço a mim mesmo, ou o que realmente importa para mim. Fico me perguntando, valeu a pena? Outro exemplo. Tenho tanto a fazer, nunca dá tempo. Eu me sinto pressionado e tenso o dia inteiro, 7 dias por semana. Compareci a seminários sobre organização do tempo e tentei meia dúzia de sistemas de planejamento diferentes. Eles ajudaram um pouco, mas, ainda assim, eu percebo que não tenho a vida feliz, produtiva e pacífica que eu gostaria. Você se identificou com alguma dessas dores? Certamente gostaria de um alívio permanente para isto, que não pode ser obtido com os band-aids, com os atalhos da ética da personalidade. A ideia básica do Covey foi integrar os princípios universais, através de hábitos, aos nossos valores de vida. Você pode estar achando isso muito filosófico, mas não é. O Sr. Covey afirma que podemos escolher quaisquer valores para seguir. Até os criminosos têm seus valores, mas não podemos evitar resultados negativos quando não seguimos os princípios fundamentais da integridade, paciência, temperança, simplicidade, diligência, fidelidade, etc. A propósito, as facções criminosas têm como valor a fidelidade e matam quem não é fiel ao grupo. Em seus estudos e práticas por todo o país, Estados Unidos no caso, Covey também identificou como fundamental para definir o nosso comportamento a maneira como percebemos o mundo, ou seja, as lentes ou filtros que usamos para interpretar os acontecimentos. Estas lentes modelam nossa interpretação de mundo. O que vemos, a realidade percebida, define como nos sentimos e, por fim, nosso comportamento. Aqui colocarei um caso prático para você entender. Vou provar que duas pessoas podem ver a mesma coisa, discordar e ter razão simultaneamente. Eu sei que isso não é lógico, isso na verdade é psicológico. Imagine agora que você é a primeira pessoa, a primeira das duas pessoas, e está olhando essa imagem desta moça. Essa moça deve ter em torno de 20 e poucos anos. Ok? Grave bem os traços ali. Agora vamos olhar uma segunda imagem. Conseguem enxergar a moça? Conseguem ver que os traços são semelhantes? Meus parabéns, você acabou de ser condicionado. Mas como assim condicionado, Nilo? Bom, o que acontece é que para a segunda pessoa, a primeira imagem que seria mostrada seria esta imagem aqui. E o cérebro da segunda pessoa ficaria condicionado nesses traços aqui, destacando mais a idosa, por volta de seus 80 anos, do que a jovem de 20 e poucos anos. E a segunda pessoa, quando olhasse a imagem anterior, perceberia a idosa e não a jovem. Esse é um exercício prático que os professores gostam de fazer, distribuindo cartões para os alunos. Para metade dos alunos, obviamente, que eles mostram esta imagem aqui, pedem para que eles fiquem olhando durante os 10 segundos, e para a segunda metade da turma, eles mostram esta imagem aqui. Também esperam uns 10 segundos para que eles gravem bem esses traços. E depois eles fazem que os dois grupos tentem convencer um ao outro que esta imagem aqui ou é a jovem para o primeiro grupo, ou é a idosa para o segundo grupo. E aí imaginem a confusão que é. E é por isso que eu digo que os dois grupos estão vendo a mesma imagem, estão falando o que enxergam. Um grupo enxerga uma jovem, o outro enxerga uma idosa, e os dois estão certos, porque eles estão vendo alguns aspectos da realidade e não toda a realidade. A realidade sempre é percebida, ela nunca é a realidade de fato, né? Porque nossos condicionamentos, eles definem o que nós conseguimos ver. E com base no que nós vemos, nós sentimos e pensamos, e depois agimos e falamos de acordo. De acordo com nossos condicionamentos, vamos percebendo, vendo o mundo de determinada forma. É uma questão de exposição, de treino mesmo aos filtros.
Uma parte aqui do porquê nosso cérebro filtra as informações. Ele filtra as informações simplesmente porque estima-se que recebemos em torno de 11 milhões de bits de informação por segundo. Isso é muita coisa. E somente podemos processar dezenas de bits por segundo. Por isso, simplificamos toda a informação que chega até nós através da deleção ou omissão de informações, generalização ou distorção da informação. A PNL, a Programação Neurolinguística, explica muito bem isto. Assim, o que você vê, percebe, influencia em como você se sente e como você se comporta em última instância. Vou citar outros exemplos. Imagine que uma pessoa vê um turista americano sendo grosseiro com um garçom em um restaurante. Com base nisso, a pessoa pode criar uma crença, um paradigma, de que todos os 300 milhões de americanos são grosseiros. E se você enxerga assim os americanos, como irá se sentir em relação a eles? Como irá se comportar em relação a eles? De maneira amigável e aberta? Ou de maneira defensiva? E aí você pode me perguntar, mas Nilo, eu tenho crenças, paradigmas muito fortes. Como faço para mudá-los? A técnica que vou ensiná-lo muda qualquer paradigma. Isso não está no livro Os 7 Hábitos. Faça o seguinte. Imagina que uma mulher tem a crença de que todo homem não presta. Para mudar isso, usamos a técnica chamada chunking, que consiste em ir detalhando, especificando cada vez mais, de forma que assim você irá perguntar, por exemplo, quais evidências você tem de que os 3 bilhões de homens no planeta não prestam? Me mostre as provas concretas sobre isto. Veja que a pessoa ficará sem jeito, porque não tem evidência alguma sobre isto. Capaz de até começar a rir quando você fizer essas perguntas. Continue perguntando. O seu pai presta? Algum de seus avós prestava? Ao menos algum primo, tio, filho ou amigo presta? Veja que a pessoa vai se desmontando na sua crença, porque identificou vários homens honrados e responsáveis. O paradigma negativo, também chamado crença limitante, vai se desfazendo. Imagine agora outra crença. Um gerente ou diretor que acredita que todo colaborador é irresponsável e relapso. Como este gestor exercerá o monitoramento de atividades? De forma espaçada e respeitosa ou de forma incisiva e neuroticamente frequente? Provavelmente de forma muito frequente e neurótica. Esta asfixia psicológica é contraproducente. Perguntas para Chunky neste caso seriam: você é ou foi um colaborador comprometido e responsável em alguma empresa? Você conhece algum parente ou amigo, homem ou mulher, que seja naturalmente comprometido com alguma empresa? Seu filho, filha, irmão, irmã, pai ou mãe é ou foi comprometido e responsável com algum empregador? Veja que dessa forma você vai enfraquecendo a crença generalista, limitante, e vê que ela vai se transformando para algo mais positivo, do tipo: existem pessoas naturalmente comprometidas em seus trabalhos, podendo chegar a uma afirmação bem positiva do tipo: quando corretamente lideradas e motivadas, a maioria das pessoas se comporta de forma responsável e comprometida no trabalho. Me diga, com esta nova lente mais positiva da realidade, como é que fica receber um novo colaborador? Quais são nossos sentimentos a respeito dele? São positivos? Com certeza sim. Este paradigma positivo ajuda a relação do gerente com o colaborador? Claro que sim, pois o viés é positivo, a expectativa é positiva. Agora que você aprendeu a limpar seus paradigmas, mapas negativos, terá solo fértil para receber os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Quando vemos o mundo de uma maneira positiva, logo na sequência sentimos, pensamos e agimos de maneira positiva. É uma pena que as pessoas tendem a usar apenas positivismos baratos para controlar o pensamento, quando estão com paradigmas negativos há décadas implantados em seus cérebros. Daí não funciona. Os paradigmas negativos precisam ser eliminados. Precisamos ver,
com paradigmas mais positivos para sermos mais positivos, pensando e sentindo emoções positivas, para fazermos coisas positivas, tanto no nosso discurso quanto nas nossas ações, para termos coisas positivas em nossas vidas, né? Mais paz, dinheiro, amores, etc. Isso não tem nada de religioso. Pelo contrário, é muito prático. O fundamento aqui é que ser é ver. Ou seja, se você vê de forma positiva, você é uma pessoa positiva. A ética do caráter acredita que os princípios do sucesso humano são tão reais, imutáveis e indiscutíveis quanto a lei da gravidade no plano físico. Tais princípios vêm à tona de tempos em tempos e o sucesso de uma sociedade depende da observância dos mesmos. Quanto mais os seus valores, mapas, paradigmas estão próximos dos princípios ou leis naturais, mais precisos e funcionais eles serão. Seguir esses princípios imutáveis dá grande estabilidade psicológica, porque não dependemos de fatores externos sempre mutáveis. Com bons paradigmas, mapas na mente, você pode avançar para os 7 hábitos. Covey defendia que a mudança pessoal acontece de dentro para fora, e não de fora para dentro. Usava a metáfora da garrafa de champanhe. Fica fácil daí lembrar disso. É sempre a mudança acontecendo de dentro para fora. Se mudamos internamente, o mundo muda. Se você enxergar o mundo de forma diferente, o mundo mudou. Agora vamos aos 7 hábitos. Mas o que é um hábito, afinal de contas? Aristóteles afirmava: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Nosso caráter, basicamente, é composto pelos hábitos que desenvolvemos, e isto impacta em nosso destino. Covey definiu um hábito como uma interseção entre o conhecimento, a habilidade e o desejo. Isso é muito parecido com a teoria das competências, né? O pessoal fala chá, que é C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude, que Covey chamava de desejo. Então, precisamos ter o conhecimento de o que fazer e por que fazer, que é algo mais teórico. Precisamos ter a habilidade prática de como fazer. E precisamos ter o desejo, a atitude de querer fazer. Na interseção desses 3 círculos é que fica o hábito. E poderíamos identificar uma sequência, assim, que os paradigmas, né, sendo positivos, sentimos e pensamos de forma positivas, nossas palavras são positivas, ações positivas. Isso implica com a repetição em criação de hábitos positivos que definem nosso caráter e selam nosso destino. Por exemplo, você sabe que a escuta empática, ou seja, ouvir sinceramente o que outra pessoa quer dizer, é fundamental para bons relacionamentos, seja na família ou no trabalho. Pois bem, algumas pessoas não têm este conhecimento. Ou seja, nem sabem que precisam ouvir realmente os outros e assim são ineficazes nas interações com colegas de trabalho, esposa e filhos. Geralmente saem atropelando e dizendo o que tem que ser feito. Mesmo a pessoa sabendo que precisa ouvir os outros, pode não ter a capacidade para isto. Ou seja, a habilidade de ouvir de maneira empática. Pode não saber como ouvir sinceramente, o que é uma habilidade aprendida. Mas saber que precisa ouvir e como ouvir ainda não é o bastante. A pessoa precisa querer ouvir. Formar um hábito exige esforço nessas 3 dimensões. O conhecimento, que é mais teórico, a habilidade, que é mais prática, e o desejo, que é uma atitude de querer fazer. Os 7 hábitos levarão você a realizar o contínuo da maturidade, que passa da dependência, uma pessoa que coloca a responsabilidade sempre para os outros, né? Ela depende sempre dos outros, para a independência, e melhor que ainda a independência, a seguir alcançar a interdependência. Segundo Covey, o ponto culminante de nossas vidas tem a ver com o nosso relacionamento com os outros, pois a vida humana se caracteriza pela interdependência. Um brasileiro bilionário que também afirma isto é o Flávio Augusto. Ele diz: sempre que cuidamos do nós, o nosso eu é recompensado.
Que legal, né? Que frase que resume muita coisa. Sempre que cuidamos do nós, o nosso eu é recompensado. A dependência é o paradigma do você. A responsabilidade é do outro, sempre. A independência é o paradigma do eu. Assumir total responsabilidade em ação isolada. A interdependência é o paradigma do nós. Permite a cocriação e a corresponsabilidade, o que traz resultados muito melhores. A maioria da literatura sobre motivação coloca a independência em um pedestal, como se a comunicação, o trabalho em equipe e a cooperação fossem valores secundários. A vida é, por natureza, totalmente interdependente. Tentar atingir o máximo de eficácia por intermédio da independência equivale a tentar jogar tênis com um taco de golfe. A ferramenta simplesmente não é adequada à realidade. Como pessoa interdependente, tenho a oportunidade de me relacionar de modo mais profundo e significativo com os outros, conseguindo acesso ao potencial e aos imensos recursos dos demais seres humanos. Mas antes de chegar à interdependência, você precisa ser independente. E isto é atingido com os 3 primeiros hábitos, o que Covey chamou de vitória particular. Ele dizia que as vitórias particulares precedem as vitórias públicas. Não se pode inverter este processo, assim como não se pode fazer a colheita antes do plantio. O autodomínio é construído de dentro para fora. Lembre da metáfora da garrafa de champanhe. Compreender o modo como sua maneira de ser interfere em todas as interações interdependentes irá ajudá-la a se concentrar paulatinamente, dando um passo de cada vez, em harmonia com as leis da natureza e do crescimento. Os 7 hábitos são eficazes porque estão baseados em princípios imutáveis, em um paradigma chamado equilíbrio PCP. Equilíbrio P sobre CP, onde P é produção e CP é capacidade de produção. A eficácia consiste no equilíbrio. Veja que em 1989, Covey já estava preocupado com a sustentabilidade. Aqui Covey não usa a palavra sustentabilidade, mas é exatamente isto que P sobre CP trata. Devemos conseguir resultados sem nos esgotarmos física ou psicologicamente, mantendo relações saudáveis com os outros e respeitando a natureza, a ecologia. A receita CP, capacidade de produção, para as organizações, é tratar os colaboradores como se fossem voluntários, assim como devemos também tratar os clientes, pois é isso que eles são. Somente entregarão o melhor de seus corações e mentes de forma voluntária. A eficácia está no equilíbrio, no caminho do meio, entre P e CP. Nunca estudar nos torna obsoletos. Ser um estudante profissional para o resto da vida nos afasta do mundo real. Precisamos do equilíbrio. Lembre, equilíbrio entre P de produção e CP de capacidade de produção, sempre. No livro, Covey sugeriu que as pessoas ensinassem os 7 hábitos como forma de internalizá-los. Quem ensina, aprende. Qualquer que seja a sua situação atual, eu garanto que você não é seus hábitos. Você pode trocar os antigos padrões autodestrutivos por padrões novos, por hábitos inéditos de eficácia comprovada, pela felicidade e por relacionamentos baseados em confiança mútua. Bom, meu amigo, assim encerro a preparação para começar a mostrar para você o primeiro hábito das pessoas altamente eficazes. No próximo vídeo falarei do hábito Seja Proativo. E aí, está gostando? Por favor, curta nosso vídeo e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.